Salmo 23, apenas o versículo de número 6. Diz assim a palavra do Senhor: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Novamente, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Pode sentar, já oramos. Meus queridos, agora à noite, ficamos com a grata responsabilidade de estarmos compartilhando com os irmãos aquilo que Deus colocou no nosso coração. Quando nós começamos a falar acerca da nossa festa, eu acho que nós começamos a conversar no mês de junho, e nos momentos de oração na terça-feira, conversando com os irmãos, e pedimos ajuda em oração para que o Senhor pudesse nos dar um tema. E aí, Deus falou ao coração da Leila, dando a ela esse Salmo 23, verso 6. E ela chegou para mim e falou: olha, vamos orar em cima, quem sabe não é um texto para um tema do aniversário da igreja. Eu falei: vamos orar. E aí, em conversa com os presbíteros, Alex e Euclides, a situação ela se ampliou e se transformou naquilo que aconteceu ontem e hoje de manhã e que está acontecendo aqui agora. Porque, na verdade, não somos nós que fazemos. Quem faz é Deus. Ele é o dono da obra, não somos nós. Nós simplesmente nos submetemos a Ele, e como eu falei com a irmã Clay hoje de manhã, agradecendo a ela por ter deixado, se é que nós podemos falar isso, por ter deixado Deus usá-la para nos abençoar na manhã de hoje. É Deus quem faz, irmãos, não somos nós. E aí surgiu esse tema, na perseverança do caminho. O que mais? Na perseverança do caminho, a bondade e misericórdia de Deus. Quando nós perseveramos no caminho e cremos na esperança, e entendemos que o Senhor colocou isso em nós, e Ele é a força motriz do que foi ministrado ontem à noite pelo presbítero Alex, e hoje pela manhã, da maneira com que Deus nos renovou aqui. Eu tenho certeza absoluta em Deus que pessoas foram curadas aqui hoje pela manhã. Pessoas foram restauradas aqui. E também teve irmãos que foram renovados. A Bíblia diz que o Senhor, Ele é fonte inesgotável. Mas quando nós, e eu não sei se os irmãos lá da sede e aqui tiveram a curiosidade de ler no nosso convite, que o primeiro subtema e o segundo, ele é precedido por um artigo definido. Se os irmãos prestaram atenção, os dois primeiros subtemas não é A com H, é somente A. Eu estou apontando, dizendo que é real. Eu dei a vocês, eu chamei vocês para serem perseverantes. Eu chamei vocês para terem em mim esperança. Isso Deus dizendo. Artigo definido. E o último subtema tem aí, está precedido por um verbo transitivo direto, que quer dizer de ter existência material ou abstrata, sendo a segunda realidade o subtema de hoje.
nós estamos diante de algo que é real, mesmo que seja abstrato, ou seja, não consegue ser palpado, é pela fé. Mas para termos perseverança e sempre sermos lembrados e termos em nossa vida a esperança renovada, nós precisamos de Deus. E hoje pela manhã, a irmã Clair ministrando, dizendo que nós não estamos o quê? Sozinhos nesse caminho. Então, somando tudo isso, eu estou diante de filhos e filhas de Deus. Homens e mulheres que foram chamados, comprados pelo sangue de Jesus. O Senhor, Ele nos deu perseverança e recai isso de nós. O Senhor, Ele nos deu esperança em seu Filho. Mas não para por aí. Jesus disse, lá em Mateus 28, dizendo que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E aqui nesse salmo, no contexto desse salmo, Davi, ele era um menino pastor, ousado e corajoso. E esse menino, ousado e corajoso, ele foi tirado dos currais das ovelhas para governar Israel, e isso está registrado no Salmo de Asaf, número 78, versos 70 a 72. O autor vai dizer: também escolheu Davi, seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas, tirou do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, a sua herança. E ele os apacentou consoante a integridade do seu coração, e os dirigiu com mãos precavidas. E neste poema que nós acabamos de ler, o Salmo 23 apenas, o verso 6, ele vai cantar a respeito do verdadeiro pastor e rei dos homens. Mas na verdade, nós não conseguimos saber ao certo em que período da vida de Davi ele vai escrever esse salmo. Mas acredita-se, queridos, que tenha sido uma obra redigida nos seus últimos anos. Acredita-se. Dado ao tom sereno de sua confiança, provada nas experiências que este salmista teve com Deus. Chamando Deus de pastor e assim trazendo para a esfera existencial a realidade desta comunhão. Davi tinha essa comunhão. Davi conhecia o Deus a quem ele servia. E dentre tantas experiências que Davi acumulou na sua vida, no seu período de existência, uma delas me chama a atenção, que é a respeito da coragem dele para enfrentar o leão e o urso, a fim de proteger o seu rebanho. Porque ele sabia que no momento do enfrentamento dessas feras, ele não estaria sozinho. Deus estaria com ele, lhe dando força, coragem, intrepidez e a certeza de que a força que ele tinha vinha de Deus e não de si mesmo. Essa era a comunhão que Davi tinha com Deus. Aqui, o autor se utiliza de um pronome possessivo. Ele vai dizer: o Senhor é o meu pastor. Ele vai usar isto, transmitindo uma ideia, como já falamos, de intimidade e comunhão. Por isso, meus irmãos, há mais de 3.000 anos, este salmo, ele não só traz orientação, mas também é fonte de inspiração para louvores dignos da glória de Deus. Louvores aonde o Senhor é reconhecido. Canções aonde Jesus Cristo é glorificado. Hinos aonde não há espaço para o homem. Na verdade, o homem é simplesmente o instrumento para o louvor da glória de Deus.
Essa foi a herança que Davi deixou. Mas Davi vai concluir esse salmo e vai nos chamar a atenção quando ele extrapola os limites dessa visão reducionista, ou seja, simplista do mundo em que nós estamos, dos últimos dias principalmente. E nos fala sobre a realidade daqueles que foram chamados por Deus a trilhar um caminho de perseverança. Como foi compartilhado, e já falamos a respeito disso. Pessoas que foram chamadas a possuir uma esperança que não tem data de validade. Antes, sim, ela é renovável. E conhecida, como foi dita hoje pela manhã, como a âncora que nos prende àquele que tudo pode. E é sobre essas duas figuras que nós podemos talvez até imaginar como se fossem pessoas, e mude ter uma experiência com isso. É sobre essas duas figuras que nós queremos estar conversando com os irmãos nesta noite. Que é o que está aqui: bondade e misericórdia. Mas para isso, é necessário que nos mantenhamos atentos à nossa dependência de Deus, nesse caminho pelo qual fomos convocados, fomos chamados. Hoje, em conversa com a Fran, no finalzinho aqui, ela falando da experiência dela na Espanha, de que maneira que ela saiu daqui do Brasil, qual era a realidade dela, e não somente dela, mas de seu esposo. E depois o que aconteceu lá? Ela poderia estar tendo a prática ali de prodigar, mas ela nunca deixou de ser filha. E no momento certo, Deus a chamou de volta. Somos filhos, irmãos. Somos filhos de Deus. E neste caminho, não estamos sozinhos. Muitas vezes nós podemos até nos sentir sozinhos. E a nos perguntar aonde está Deus em toda essa situação, nos lembrando do profeta Abacuque. Aonde está Deus que vê toda essa situação que não faz nada? E isso estava imperando na cabeça do profeta Abacuque. Mas Deus estava lá, principalmente assentado no trono, governando todas as coisas, como assim está até hoje. Bom, o texto começa, principalmente na versão, se não me engano, NVT, vai dizer que certamente a bondade e a misericórdia. Certamente. A bondade, segundo o dicionário Aurélio, vai dizer que é uma qualidade ou caráter de ser bom. Quando o amor se manifesta através da bondade, ele é um sentimento que predispõe alguém a desejar o bem a outra pessoa. Esse é o conceito de bondade. E de forma perfeita, Deus é o único possuidor de bondade suprema. E Jesus Cristo vai testemunhar a respeito disso concernente a seu Pai. Quando lá em Marcos, no capítulo 10, verso 18, Jesus vai declarar: respondeu-lhes Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é o Pai. Portanto, a bondade ou a ausência de pecado é uma qualidade de Deus somente, só Ele que tem. A suprema bondade é uma característica exclusiva de Deus. E é essa bondade de Deus que está conosco. Essa bondade que se manifesta de forma perfeita está conosco. E o salmista Davi
Ele vai deixar claro, iniciando o seu texto, certamente, com certeza, essa bondade perfeita de Deus está comigo. E somente Ele pode demonstrar a sua bondade para com o seu povo. Nesse trecho, Davi vai utilizar, como já falamos, de um advérbio de afirmação, que é o certamente, que quer dizer com certeza, de certo, efetivamente, por certo, realmente, seguramente e sem dúvida nenhuma, a bondade de Deus está conosco. Mostrando que a palavra empenhada por Deus, com certeza, se cumpriria. Eu quero trazer aqui algo diferente. Pastor Cleilson fala que eu sempre gosto de ficar citando essas coisas em mensagens, Woody Allen, um cineasta norte-americano, famoso pelos seus filmes com tramas existencialistas, que é uma filosofia que predomina principalmente nos nossos dias, ele vai dizer assim: mais do que em qualquer outra época, Woody Allen falando isso, um ímpio, mais do que qualquer outra época, a humanidade está numa encruzilhada, um caminho que a levará ao desespero absoluto, e o outro, a total extinção. Palavras de Woody Allen, ele vai dizer assim: vamos rezar, para que tenhamos a sabedoria de saber escolher qual deles vamos seguir. Se o desespero total ou a total extinção. Perceberam? Viram o desespero desses que não têm nenhuma esperança? Não há esperança nenhuma para eles lá fora. Ontem o Alex disse: eu sei do que estou falando, porque eu vim de lá. Machuca, é dolorido, somos envergonhados. E somente descobrimos quando Deus abre os nossos olhos e nos traz para a sua presença. Mas, diferentes desses que não vivenciam a realidade com Cristo, Davi vai afirmar que não deve haver dúvida de que o que é dito aqui é para ser crido com uma certeza inabalável. Não importa quão escuro seja o vale, independente de quão profundo seja este vale, certamente essa bondade pertence aos crentes. O Salmo 31, verso 19, o autor vai dizer: como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. Nesse salmo, onde o autor aqui também é Davi, Calvino comenta aqui dizendo que a bondade de Deus está oculta para os seus servos, porque é um tesouro peculiar, ou seja, próprio e particular dos filhos de Deus. E a eles lhes será revelada conforme a vontade e o tempo de Deus. Mas, sem dúvida, ela se estende também de várias maneiras aos incrédulos, aos indignos, mas lhe é apresentada de forma indiscriminada, mas mostra-se muito mais abundante e claramente perceptível para com os fiéis, porque são eles que gozam de todos os benefícios de Deus na salvação. Portanto, Davi, ao testificar que a bondade o seguiria, ele usa uma palavra hebraica com o qual Deus mostra o seu amor, que vai apontar para um adjetivo, que significa ser belo ou agradável. Ele representa a forma atraente com o qual Deus mostra o seu amor somente para com as suas ovelhas. Wayne Grudem, em sua teologia sistemática, diz o seguinte sobre essa bondade: a bondade de Deus implica que Ele é o parâmetro definitivo do que é bom.
não existe nenhum outro referencial de bondade que não seja o Senhor Deus Todo-Poderoso. E que tudo que Deus faz e é digno de aprovação, sem qualquer escrutínio, porque Ele é a própria referência de bondade. Deus é perfeitamente bom, e em seu caráter, todas as suas ações são perfeitas. E isso é demonstrado em seu cuidado atento em relação às nossas muitas necessidades, inclusive no propósito dele em nos manter perseverantes e esperançosos em suas promessas. Jesus disse que voltaria. Quem aqui está esperando a volta de Jesus? Você crê que Jesus está voltando? Vou dizer igual o pastor Cleio, sempre são poucos, né? São poucos. Né? Você quer que Jesus volte? Agora vocês vão falar amém ou não vão, gente? Amém. Jesus está voltando ou ele voltará? Você achou que eu tinha esquecido, né? Se ele está voltando, em que parte do caminho que ele está? Oh, Jesus, está falando com o pastor que eu acho que eu vou procurar o SAI, sabe? Para fazer uma parceria, talvez eu ganhe dinheiro para fornecer água. Só que ontem ele me tirou do meu propósito, que ele falou que o SAI não aceita água salgada. Eu falei, pois é, então eu vou lá para Israel, participar da dessalinização, porque eu nunca vi tanta água, rapaz. Meus queridos, Jesus, ele não tarda, a sua promessa já foi feita, e os sinais da sua vinda estão aí. O conhecimento tem nos sido passado. O propósito de Deus se torna mais claro a cada dia em nossas vidas. E nós precisamos estar atentos. O meu pai costuma dizer, né? Que nós precisamos, os crentes precisam estar conectados ao Espírito de Deus para entender o propósito de Deus para o dia que é chamado de hoje. Porque para Deus ontem também é hoje. Porque o futuro para Deus também é hoje. Nós precisamos estar atentos ao que Deus está fazendo. E eu preciso me disponibilizar para fazer parte deste propósito. Entendendo que eu não estou sozinho no caminho. Entendendo que é o Senhor que me impulsiona a perseverar. Buscando de Deus, renovando a minha esperança nele. Tendo conforto no coração de que a bondade e a misericórdia do Senhor está conosco. O salmista também vai afirmar que a misericórdia, juntamente com a bondade, certamente estariam com ele. A palavra misericórdia é de origem latina, portanto, formada pela junção de dois termos. A irmã Claí, né? Foi falar a respeito do termo hebraico aqui, eu fui inventar a moda de trazer um termo em latim, né? A palavra misericórdia é formada por dois termos. O primeiro termo é miserere, que quer dizer miséria, que quer dizer ter compaixão. A segunda é cordis, coração. Ter compaixão do coração significa ter capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa está sentindo. Aproximar-se de seus sentimentos. Ser solidário com as pessoas. Nesse sentido, Deus ofereceu a mais perfeita misericórdia. Através de seu amor, os miseráveis, o qual eu sou o principal, foram alcançados. Glória a Deus por isso. Filipenses, no capítulo 2, versos de 7 a 8, Paulo vai declarar acerca de quem se fez miserável em nosso lugar. Ele vai dizer, antes de Jesus Cristo, ele está falando, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz.
Cristo se fez miserável, literalmente em nosso lugar. Por isso, tanto amor como misericórdia são usados para traduzir a mesma palavra no hebraico. A misericórdia, segundo Wayne Grudem, significa que Deus é bondoso para com aqueles que são angustiados e aflitos. Não existe ninguém nessa terra ou no universo capaz de ter misericórdia para com a nossa angústia e as nossas aflições. A intenção do tema é alertar a nós como igreja do Senhor, que nós estamos diante do único que é capaz de colocar o coração dele na nossa miséria. Dentre tantos outros atributos ou qualidades de Deus, Davi, ele vai concluir o seu salmo, falando não somente da bondade, mas também da misericórdia do bom pastor. Por que ele faz esse adendo, ou na verdade adendo não, ele enaltece isso. Por que Davi faz isso? Por uma única razão. O cristão está numa jornada a caminho da casa do Pai. Nessa estrada, como bem apontou Lutero em seu comentário deste texto, ele disse: o diabo nunca para de atormentar os crentes, seja em seu interior com o terror, ou externamente com as artimanhas de falsos mestres e o poder dos tiranos. Lutero continua dizendo: o salmista aqui no final pede fervorosamente a Deus que lhe deu o tesouro do céu, mas também que lhe guarde a caminho deste tesouro. As adversidades estão muitas, os problemas estão me sufocando. Eu vou voltar atrás, eu vou desistir, porque, para falar a verdade, eu nem sei se esse Cristo mesmo vai voltar. Eu já estou cansado dessa monotonia de segunda a segunda, se é que eu posso dizer segunda a segunda, eu estou na igreja. Que eu não aguento mais os mesmos cânticos, olhar para os mesmos rostos, eu vou voltar atrás. É? Na verdade, deve parecer, ou deve estar em nosso pensamento, que o único objetivo que nos traz e nos leva à igreja é Jesus Cristo. Porque foi Ele que nos fez uma família. Se eu tiro dele a proeminência, eu perco mesmo a razão de tudo que eu faço. Os meninos cantaram aqui de manhã. É sobre Jesus. Tudo é para Jesus. Não existe outra razão que não seja Jesus. Ele é o alvo, disse Paulo. E aí, estudando, meditando, eu comecei a lembrar quando Jesus Cristo encontra com 2 discípulos a caminhos de Emaús. E aí a gente lembra daquele cântico antigo, né? Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Fica, Senhor. Não vai embora não, Senhor. Se o Senhor for embora, o meu coração fica vazio. Se o Senhor for embora, o dono da casa, não existe razão para a existência da casa. Para que templo? Olhando para a realidade de Israel, se Deus já os havia abandonado e o templo foi derrubado. Orgulho da idolatria judaica. Mas hoje o Senhor habita em nós, na pessoa de seu Espírito. Como foi falado na introdução do culto. Temos o Espírito de Deus habitando em nós, e resultado dessa habitação é a bondade e a misericórdia de Deus,
se manifesta na experiência cristã. Assim como você, talvez esse seja um exemplo tão simplista, como já usamos aqui esse termo. Mas C.S. Lewis vai dizer que o Evangelho é puro e simples. O Evangelho, ele é de pureza, ele é de uma pureza tal que a simplicidade, se você não prestar atenção, ela passa de largo e nós não percebemos. E por que eu estou falando disso? A bondade e a misericórdia de Deus funcionam como um aditivo que você compra para colocar numa tinta de cal, para que ela não saia da parede. O Espírito de Deus é esse aditivo em você, em mim, cujo resultado é a presença permanente da bondade e da misericórdia de Deus, mesmo que não a mereçamos. Pode até ser um exemplo simplista, mas essa é a realidade. Tantos aí procuram explicações tão mirabolantes, aonde a explicação é tão simples. Jesus é a razão desta bondade e misericórdia. Porque com essa bondade e misericórdia eu persevero. Com essa bondade e misericórdia a minha esperança, ela é renovada. Não existe outro motivo para essa bondade e misericórdia presente na nossa vida. Charles Spurgeon, ele vai dizer que enquanto a bondade cuida de prover para as nossas necessidades, a misericórdia se ocupa de perdoar os nossos pecados. O príncipe dos pregadores, ele vai continuar dizendo: esses anjos guardiões, disse Charles Spurgeon, cujos nomes eram bondade e misericórdia, estarão sempre comigo, na minha guarda e na minha retaguarda, à frente e atrás de mim. Assim como quando grandes príncipes ou reis viajam para outros países e não ficam sem vigilância, assim é com o crente. A bondade e a misericórdia seguem-nos sempre, todos os dias de sua vida. Nos dias nublados, nos dias ensolarados, nos dias de jejum, nos dias de festa, nos dias de tristeza, de inverno e dias alegres, o Senhor tem que ser a nossa esperança. Eu estou triste, aí já perco a esperança. Eu estou frustrado, aí já não persevero mais. Eu estou decepcionado com fulano, aí eu nem lembro mais que existe bondade e misericórdia. Meus irmãos, nós precisamos, enquanto igreja do Senhor, nesta cidade, e a Igreja Missionária Volta de Cristo aqui no Embratel, completando 8 anos, precisamos parar de olhar para as coisas que estão ao nosso redor e olhar para o autor e consumador da nossa fé, entendendo que é dele que vem a bondade e a misericórdia para a perseverança e a renovação de esperança. Por isso nós estamos todos bem servidos por essa bondade e por essa misericórdia que vem de Jesus Cristo. Portanto, para entendermos melhor a importância dessas duas figuras presentes no caminho, precisamos nos lembrar da figura criada por John Bunyan no século XVII, o peregrino. E uma parte do texto, o comentarista vai dizer: a odisseia do cristão consiste em trilhar caminhos difíceis, como o vale da sombra da morte. Passar por inúmeros desconfortos, como o cansaço, conhecer personagens nada agradáveis ou confiáveis, como a ignorância, sofrer com males que assolam a alma humana, como o medo, e, sobretudo, desenvolver um espírito de alerta para não se desviar do único caminho que nos conduz para Cristo. E a semelhança do que o presbítero Euclides disse hoje pela manhã, este caminho é o próprio Cristo. E para concluir, queridos, a semelhança do que Charles Spurgeon disse, que enquanto a bondade cuida de prover de nossas necessidades, e a misericórdia se ocupa de perdoar os nossos pecados,
Duane Moody, um notável evangelista do século XIX, certa vez foi abordado, e eu acredito que muitos aqui conhecem essa história, por uma mulher que precisava de um aconselhamento. 2 homens, alegou aquela mulher, a estavam seguindo. Sempre que ela tomava o trólebus da cidade, eles o tomavam atrás dela. Quando ela saía, eles saíam também. Com uma contração nervosa, olha, até isso ele observou na mulher. Exatamente no pescoço dela, porque ele fala sobre isso. Ela insistia em que havia sido seguida até o escritório do Dr. Moody, por esses mesmos 2 homens. Então, Moody, ele poderia facilmente detectar que aquela preciosa mulher, palavras dele, estava sofrendo de uma ilusão mental. Não havia ninguém seguindo aquela mulher, mas para deixá-la à vontade, ele disse a ela: aqueles 2 homens que estão te seguindo são os homens de Davi. Seus nomes são bondade e misericórdia. E logo após ter falado isso, ele abre o Salmo 23, no verso 6, e mostrou àquela mulher, lendo para ela, bondade e misericórdia. Ele abriu a sua Bíblia e mostrou para elas, está aqui. Bondade e misericórdia. Depois disso, aquela mulher se sentiu aliviada e exclamou: isso é maravilhoso. Sempre me perguntei quais seriam os seus nomes. A mulher saiu naquele dia com paz de espírito, consolada em saber que a bondade e a misericórdia a seguiam sempre, todos os dias, como diz o texto. Que possamos, enquanto igreja missionária, aqui em Vilhena, igreja missionária Volta de Cristo, sermos diligentes na perseverança, confiantes na esperança, e entendendo que a bondade e a misericórdia de Deus está conosco todos os dias. E meus irmãos, não para por aí não. Mesmo sabendo que a bondade e a misericórdia estão nos guardando, nos seguindo e nos guardando, nós habitaremos para sempre com o Senhor. Portanto, vale a pena perseverar, porque o Senhor é aquele que te preserva, é aquele que nos preserva. Portanto, vale a pena renovar em Deus a nossa esperança, tendo a certeza de que o amor de Deus por mim e por você está materializado aqui, dizendo que a bondade e a misericórdia está te seguindo, viu? Sempre que você sair de casa, sempre que você vier à igreja, sempre que você sair do seu quarto para ir ao banheiro, sempre que você estiver fazendo os afazeres da sua casa, no seu trabalho, com as lutas, com as adversidades, não se sinta só, a bondade e a misericórdia está lá com você. Amém? Vamos nos colocar de pé.